estamos aqui reunidas para preparar mais uma aulinha de evangelização para a casa de Dr. Herman, para o berçário. Vamos lá aprender um pouquinho? Espero que todos estejam ansiosos para aprender com a gente um pouco mais sobre o Evangelho, a vida de Jesus e sobre o Espiritismo. Vamos agora ler o Evangelho. O Evangelho sugerido para a tarde de hoje é o capítulo 24, item 7. O capítulo 24, que é a candeia debaixo do alqueire. E nós vamos ler o item 7 e depois fazer a nossa prece inicial. O Espiritismo hoje projeta a luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente. Com admirada prudência, se conduz os espíritos a darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno fazê-lo sair da obscuridade. Se a houvesse apresentado completa desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas se teria ela mostrado acessível. Houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem de vir no seu momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar, antes que apresentem outra, e aos acontecimentos o de preparar a aceitação dessa outra. Então, vamos fechar os olhinhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a espiritualidade, e fazer a nossa prece inicial para dar sequência ao nosso estudo. Deus, nosso Pai, de bondade e grandeza infinita, ser conosco neste momento, nos amparando e intuindo, espiritualidade amiga da casa de Dr. Herman, sobretudo irmã Sheila, permita que se dê por iniciada a evangelização da tarde de hoje do berçário da casa de Dr. Herman. Que assim seja, que se dê por iniciada, então, a evangelização da tarde de hoje. E aí, amiguinhos, hoje, o Livro dos Espíritos, a gente vai trabalhar as perguntas, né, que fala sobre a liberdade e sobre a escravidão, né, sobre a liberdade natural e sobre a escravidão. Para a gente poder explicar melhor essas perguntas do Livro dos Espíritos para vocês, vamos ouvir uma historinha? É uma fábula do cão e do lobo. Vamos lá? O cachorro e o lobo. Um lobo estava faminto, quando, sem querer, encontrou um cachorro doméstico que estava passando. "Olá, primo", disse o cachorro. "Você não parece estar bem." E o cachorro continuou. "Por que você não faz como eu? Eu fico em casa e ganho comida regularmente." "Eu não teria nada contra", disse o lobo, "se eu conseguisse arranjar um lugar." O cachorro levou alguns minutos para pensar no assunto até que chegou a uma ideia. "Por que você não vem comigo até o meu dono?" O cachorro disse. "Ele é um homem bom e eu tenho certeza que ele irá lhe acolher." O lobo concordou e então lá se foi ao lado do cachorro em direção à cidade. No caminho pela estrada, o lobo reparou que o pelo do pescoço do cachorro estava um pouco desgastado. "Meu amigo", disse o lobo, "eu não pude não reparar que o seu pelo ao redor do pescoço está um pouco desgastado. Por que isto, hã?" "Ah, não é nada", respondeu o cachorro. "Isso é somente o lugar em que minha coleira é colocada à noite para me manter acorrentado. Irrita um pouco, mas logo você se acostuma." "Eu agradeço sua bondade, meu amigo", disse o lobo, "mas eu mudei de ideia.
Eu irei voltar para a floresta. O cachorro parecia confuso. Mas por quê? Disse o cachorro. Você não quer uma refeição quentinha e gostosa? Oh, eu quero sim, o lobo respondeu. Mas eu prefiro passar fome livre do que ser um escravo gordo. Fim. E aí, amiguinhos? Vocês entenderam a historinha do lobo e do cão? Né? As perguntas do livro dos Espíritos são da 825 a 832. Né? Elas falam sobre a liberdade absoluta e sobre a escravidão. E o que a gente viu ali naquela historinha do lobo e do cão? Né? O lobo era livre, né? E o cão, não, o cão tinha dono, né? Mas tinha uma grande diferença entre os dois, não é? O cão, ele abriu mão de ter uma certa liberdade absoluta, né? De viver nas ruas, de viver, fazer o que ele quiser na hora que ele quiser, para ter um dono que dava carinho, dava amor a ele e que dava o alimento e os cuidados deles necessários na hora certa, não é, Tia Maria? Exatamente. E aí ele tinha algumas regras, como vigiar a casa, por exemplo, mas ele recebia muita coisa em troca. Precisava seguir as regras e isso para o cão era bom. Já o lobo, ele não quis aceitar as regras e quis viver livremente, fazendo o que lhe desse na telha. Mas com isso, ele também pagava um preço. Será que era tão bom assim a vida do lobo? Então, Kardec vem dizer pra gente que a gente só possui a liberdade absoluta se a gente estiver sozinho. Só se for um eremita no deserto, que ele fala. Então, só se a gente não tiver ninguém ao nosso lado. A partir do momento que a gente tem uma pessoa ao nosso lado, a gente já não pode gozar da nossa liberdade absoluta. Porque a gente também tem que entender que a gente depende um dos outros, né? E que temos que respeitar os direitos dos outros. Então, a nossa liberdade, ela vai até onde a gente não atinja, não prejudique o nosso próximo, né? Por exemplo, na sala de aula, todo mundo na salinha de aula tá ali para estudar, não é? Todo mundo vai para a escola para estudar, para aprender. Se um coleguinha daquele grupo começa a fazer bagunça, a gritar, o que acontece? Ele atrapalha os outros colegas a aprender. Não é mesmo? Então ele tá o quê? Prejudicando o direito do outro, tentando exercer a sua liberdade sem regras, né? Na historinha, o lobo prefere ter essa liberdade sem regras, mas em troca ele não tem um lar, né? Ele dorme ao relento, Não tem o carinho também, não tem o alimento na hora certa, né? Então é isso que a gente tem que entender. E em relação à escravidão, quando a gente fala também de humanos e animais, é importante a gente ressaltar aqui para vocês, né, que em relação à escravidão, não é que a gente possa, assim como o animal, né, pegar uma pessoa e acorrentá-la, né, como feito com o cãozinho, e só oferecer um bom alimento a ela em troca dos trabalhos. Isso é escravidão, isso é ilegal, isso foi abolido lá no passado da história, né? Então isso não é legal. É bom a gente fazer essa diferença, que é diferente do cãozinho e dos animais, né, e dos seres humanos. Porque, Tia Cassiana, o cãozinho também não tem a inteligência necessária. Se a gente soltar um cãozinho na rua, ele pode fugir, atravessar a rua. E nós não, a gente já tem um pensamento contínuo. Então a gente já pode obedecer nossos pais, seguir algumas regras que os nossos papais ensinam pra gente. Isso aí, Tia Maíra. Né? E aí, o ser humano, né, o que ele faz? Para ele gozar de uma liberdade maior, para ele ter mais bem-estar, ter o seu alimento, ele geralmente trabalha, né? Quando ele tem a oportunidade de trabalhar.
Ah, mas ele tem o livre-arbítrio, ele pode escolher também viver no ócio, né? E aí vai ser como o lobo, tudo vai ser mais difícil para ele, né? Se ele faz essa escolha. Vocês entenderam? Entenderam principalmente que a gente precisa respeitar o direito do próximo? Que a nossa liberdade só vai até onde a gente não infrinja, não prejudique o nosso coleguinha? Conseguiram entender isso? E mesmo a gente sendo criança, a gente tem várias maneiras também de exercer os nossos direitos, também os nossos deveres. A gente, quando precisar de alguma coisa de um coleguinha, a gente tem que pedir. A gente não pode ir pegando as coisas do coleguinha, tem que pedir. E saber viver também em comunhão, saber viver em sociedade. E isso são as regras das nossas salinhas de aula, as regras do nosso berçário. E assim a gente vai vivendo em harmonia. E Dr. Herman nos ensina também que a gente deve começar com a disciplina. E a disciplina, com isso, a gente vai exercendo cada vez mais o nosso direito de liberdade e também de amor. Então pra gente descontrair um pouquinho e entender o que é respeitar o direito do próximo, vamos ouvir uma musiquinha com a gente? Vamos lá? Respeito é bom e quem não gosta, respeito é bom e quem não quer. Respeito é pra mim, também pra você. Respeito todo mundo quer. Não importa se é branco, se é preto ou amarelo, Todos merecem respeito. Nativo ou imigrante, não importa qual a raça. Todos merecem respeito. Se é gordo ou se é magro, se é baixo ou se é alto. Todos merecem respeito. se é do norte ou do sul, do leste ou do oeste. Todos merecem respeito. Respeito é bom e quem não gosta. Respeito é bom e quem não quer. Respeito é pra mim, também pra você. Respeito todo mundo quer. Se usa saia ou veste calça de chinelo ou sapato, Todos merecem respeito. Fala grosso ou fala fino, ou se fala com as mãos. Todos merecem respeito. Cabelo curto ou comprido, liso, crespo ou careca. Todos merecem respeito. andar de carro ou de bike, de metrô ou de busão. Todos merecem respeito. Respeito é bom e quem não gosta. Respeito é bom e quem não quer. Respeito é pra mim, também pra você. Respeito todo mundo quer. O homem e a mulher, as crianças e idosos, Todos merecem respeito. Se é ateu ou é cristão, ou de outra religião. Todos merecem respeito. Pessoa com deficiência, que tem Down ou é autista, Todos merecem respeito. se é pobre ou ser rico, Do campo ou da cidade, todos merecem respeito. Respeito todo mundo quer. Respeito todo mundo quer. Respeito todo mundo quer. E aí, gostaram da musiquinha? Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai fazer a nossa prece final e dar por encerrada a evangelização da tarde e de noite de hoje, tá? Fechando os olhinhos para a gente agradecer a Deus sobre todos esses ensinamentos. Deus, nosso Pai, Dr. Herman querido,
nosso protetor, que nos direciona e nos guia. Irmã Sheila, mentora da evangelização. Estamos aqui de corações agradecidos pela tarde de hoje e que pudemos passar um pouquinho dos seus ensinamentos, os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos do Cristo para as crianças, chegando assim também aos lares de cada um. Pedimos a proteção para a nossa evangelização, para todas as turmas, para o nosso grupo e também para cada lar representado aqui através dessa evangelização, através dessas crianças. Que os amigos, os lares e os vizinhos possam todos ser abençoados com o estudo dessa tarde de hoje. Muito obrigada. Damos por encerrado, então, de nossa parte, a evangelização de domingo do berçário da Casa do Otoé. Que assim seja, graças a Deus. Tchau! Tchau, criança! Até a próxima, né? Até a próxima!